Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa sobre a ciência Trilogia Analítica. Nós estamos aqui para tratarmos de assuntos que normalmente não são tratados na vida acadêmica, na vida social. São assuntos que tratam fundamentalmente dos males que têm origem no interior do ser humano. E quando nós falamos de males que têm origem no interior do ser humano, nós não estamos nos referindo exclusivamente a males psíquicos. Nós estamos também nos referindo a doenças orgânicas, doenças sociais, doenças econômicas e até doenças ambientais, doenças nas teorias científicas, doenças nos sistemas filosóficos, no governo das nações, as doenças todas que têm origem no interior dos seres humanos, que está escondido. Normalmente não se estuda o interior do ser humano. E é de lá que vem toda a energia, todo o bem e todo o mal que nós sofremos na nossa civilização. Eu vou mostrar um gráfico para mostrar os motivos assim mais, vamos dizer, corriqueiros, né? De que a pessoa fica assim tão angustiada, desesperada. Então, o que significa, né, na questão da psicopatologia, o que significa saúde e o que significa doença. Porque é claro, né, que se os senhores verificarem, irão ver que as crianças até uma certa idade, 8, mais ou menos 10 anos, né? A criança é um ser assim bastante, vamos dizer, limpo assim de ideias ruins. Não é um ser assim já terrível, né? Que quer assim acabar com o outro. Se bem que haja, né? Claro, Melanie Klein era de opinião, né, que existe a chamada esquizoparanoia, né? Ela era de opinião que a pessoa nascia com esquizoparanoia. Então, a ideia dela era que o indivíduo nascia com dados assim doentios muito fortes. Mas, analisando o nosso trabalho atual de psicopatologia atualmente, a criança não é geralmente assim tão má, tão assim negativa. É claro que ela tem, vamos dizer, uns momentos de raiva todo, mas a criança é um ser mais ou menos de cabeça limpa. Agora, o que é importante é ver o seguinte, é que o ser humano, de tanto assim judiar, atacar e dar mau exemplo, o ser humano leva a criança, vamos dizer, para o mau caminho, né? A criança, em geral, por ela mesma, ela poderia até passar na adolescência bastante ingênua, bastante assim, uma pessoa agradável. Mas por que não passa? Que já na adolescência fica meio terrível. Aí que vem o fator exterior, né? Vamos dizer, se uma educação é ruim, se, por exemplo, os pais são muito doentes
Isso é muito importante. E, geralmente, uma pessoa que é doente, ou é o pai, ou é a mãe muito doente. Então, ele instila na criança ou no adolescente, né? Ou na criança também, né? Instila no interior as próprias maldades, invejas, ciúmes, as coisas doentias. Então, é por isso que os religiosos, né, estudam muito essa questão do pecado. É claro que há muito exagero, porque, vamos dizer, um pecado, um erro, não é algo que tem que ser reprimido assim, atacado assim na criança, no adolescente, mas tem que ser explicado para a criança, para o adolescente, que é um erro que prejudica. Então a gente usa a palavra consciência. A pessoa tem que ter consciência do erro, ou, no caso religioso, do pecado que comete. E a consciência, ele tendo, né? A pessoa tendo, a criança, o adolescente, então ele resolve o que vai fazer com essa atitude. Então, a questão nossa da ciência é da consciência. Agora, tem um fator, né, muito interessante, né, que atualmente na mídia, né, na questão de jornais, de revistas, até de livros, geralmente há muita facção, né? Uma mídia é desse partido, outra mídia é de outro partido, então entra em choque. Então, o jornal publica de um partido, outra revista de outro partido. Então, deixaram de ser verdadeiros, porque o que é verdadeiro é isso. É quando se faz análise de uma pessoa, o analista coloca diante da pessoa o problema que a pessoa tem. Por exemplo, o indivíduo fala, veja nesse cartaz aí, nesse gráfico, veja lá em primeiro lugar. Por que briga o ser humano? O primeiro fator. Porque o outro olhou de soslaio? Então, o outro olha assim, ele começa a brigar. Isso acontece muito nos Estados Unidos. Então, se o outro olhou, pode ser até distraidamente, ou achou qualquer coisa curiosa, ou achou bonito, feio, sei lá. Agora, que ele acha ruim e brigue, porque o que esse que está brigando achou é que o outro pensa dele o que ele pensa, e não o que o outro pensa. Não é que o outro olhou de soslaio porque estava querendo atacar, porque o outro não gostou, mas porque ele tirou a conclusão de que o outro era ruim e a ruindade era dele. Então, falar, fulano de tal me trata mal. Mas o que ele fez? Ah, não sei, acho que não fez nada. Por que fala que ele trata mal? Ah, o modo dele olhar. Imagina. Então, o mundo todo está nessa situação, né? Um país, por exemplo, acha que o outro pode atacá-lo, então põe tropas na fronteira, né, para se defender do outro, que às vezes nem pensou nada disso, até é grato pelos amigos que estão no outro país. Então, geralmente, o ser humano briga por coisas ínfimas e que levam a consequências desastrosas.
Então veja em segundo lugar no gráfico. Porque um carro fechou sua passagem? Eu tenho um cliente que o tempo todo ele na rua, né, guiando o carro dele, ele briga porque outro carro à esquerda não anda tão depressa como ele queria. Então ele acha que o outro está atrapalhando a vida. Isso é muito comum, o motorista, né, achar que o outro quer atrapalhar, está fazendo de propósito. Então, o trânsito, né, o outro carro está longe, o fulano vai devagarzinho, porque não entra à direita. Mas, às vezes, é uma questão até de esquecimento, não é só má vontade. Claro que pode haver má vontade. Então, em terceiro lugar, veja porque o ser humano briga. Porque faltou algo à mesa que gosta. Porque faltou, né, na alimentação que ele gosta. Olha, isso é muito importante verificar, né, a questão do voluntarismo. O ser humano, ele não quer se adaptar no que existe. Ele trabalha numa firma, ou no hospital, ou numa universidade, fábrica, onde quer que seja. Então, ele quer ser atendido no gosto dele. Ele não adapta o trabalho dele àquela fábrica, aquele hospital, aquela organização. Ele quer que a organização haja de acordo com a vontade dele. Olha, toda doença mental, toda doença vem do voluntarismo, que a pessoa coloca a vontade dele acima dos outros. Então até duvida, mas Deus criou assim, porque ele não criou assado, porque a coisa é assim e não assim. Em vez dele se adaptar no que existe, é claro, né, que muita coisa que existe é péssima, ruim, feita por um indivíduo doente também. Mas esse é o motivo principal das doenças, né, do ser humano. Que o indivíduo não aceitar exatamente o que ele vive, o que é. Que nós vemos no mundo hoje, Dr. Keppe, todos os serviços seguem essa patologia da vontade. Então, tudo tem um serviço personalizado, né? Como quero, o celular como quero, a comida como quero, o exercício como quero, as roupas como quero, a escola como quero, as aulas como quero, tudo na minha vontade. Tudo nesse sentido. Então, o ser humano vai ficando cada vez mais neurótico, cada vez mais fora da realidade, porque ele só quer exercer a vontade invertida que ele tem. E o que eu noto, assim, atualmente, nós temos aqui uma técnica, né, que veio lá do país do gelo. Então, essa técnica, ela fez mais de 500 exames. E eu queria avisar o seguinte, os hematólogos, né, hematologistas, que o corpo, o sangue, mostra imediatamente até que doença o ser humano pode ter. Eu vou pôr aí um quadro em que mostra o exame de sangue. Veja. Então, os glóbulos vermelhos estão amontoados, né? Às vezes um em cima do outro. Aí é o que mostra, né? Que o indivíduo pensa sim e não, certo e errado, bom e desgosto, e gosto e desgosto. Mistura tudo. Então, é um indivíduo que está entrando na doença. Então, posso dizer, né, que questão de doença assim grave,
a não ser um defeito assim orgânico grave, toda doença em geral começa com a maneira de pensar, né? Começa com isso, né? Que os religiosos chamam de pecados originais, né? Principalmente, atualmente, olha, a questão da avareza é a causa dos piores, assim, vamos dizer, situações dos povos. Então, o povo acha que, por exemplo, outro está atrapalhando ele, né? Tem que atacar outro povo. Ou então, começa a pensar, né, que é uma situação assim, vamos dizer, fora, né, que existe qualquer coisa no mundo que pode atrapalhar. E ele nunca quer ver que quem atrapalha a própria vida é ele mesmo. Eu vou mostrar um outro quadro aí para ver a diferença. Veja esse senhor aí, né? O interessante é que o quadro mostra que ele teve esse resultado depois de uma oração que ele fez. Quando ele rezou, tirou, né, o resultado assim no exame de sangue e deu isso. Inger, pode dizer alguma coisa? Eu quero concordar totalmente, por causa os testes de sangue mostram que a sangue tem muito a ver com ressonância. Se nós estamos em ressonância com energia escalar de Deus, através de música, bons pensamentos e ações, a sangue fica bom, mas se a gente entra no tipo de ressonância de megalomania, de projeção da culpa dos outros. Então, tudo isso mostra no sangue que fica ruim, assim grudado, atrapalha. Então, circulação com o tempo vai dar doenças no corpo. Porque não existe isso, né? Que principalmente os filósofos distinguiram entre corpo, aqui é alma. Duas coisas que se unem, não é isso. É uma coisa só, que sendo visível aparece o corpo e sendo invisível seria os sentimentos, os pensamentos, seria isso que chamam de alma. Mas então a pessoa pode dizer, mas quando a pessoa morre, por exemplo, sobra a alma. Não sobra uma outra coisa. Sobra aquela parte da energia que ele tem e que não perece nunca, que ele não conseguiu estragar. Porque se ele conseguiu estragar demais, vai para o inferno. O que vai fazer? A vida do ser humano, ou ele escolhe ser bom, ser até belo, ser até verdadeiro e entrar no reino de Deus. Ou ele é enfesado, cheio de ódio, de lamentação, de depressão, de paranoia, etc. Vai para um lugar que não é muito adequado. Não precisa ir diretamente para o inferno, mas fica lá numa região que chama-se de purgatório. Então, nesse local é meio infernal, né? A pessoa vai se purificando. Tem esse vício, deixa, tem outro, gosta de fumar, tem que deixar, porque lá não tem cigarro. Gosta de comer muito, mas não pode, lá não tem comida. Então, o que mais? Ele quer andar, passear. Para outra cidade não pode, tem que ficar lá.
a nossa existência é mesmo assim bastante complicada, né? Então eu quero pôr aí novamente o quadro para vir em quarto lugar, né? Por que o ser humano briga, né? Porque algum parente falou algo que ele não gostou. Então, parente falou ou não falou, houve intriga ou não, então fica enfesado. Pai não, filho não fala com o pai, passa 40 anos, não fala com o pai. Por quê? Porque o pai quis botar o bichão na linha. Então, ele não quis entrar na linha. O pai ficou bravo, você não pode ficar tão errado assim. Tem que trabalhar, bicho. Tem que ganhar a vida. Então, depois de um monte de anos, né, a pessoa pensa, acho que o meu pai tinha razão. Ou a mãe, né? A mãe fala, né? Você precisa ter juízo, filho. Você não pode ficar assim contra todo mundo, assim, brigando nessa situação. Então, depois de anos e anos, a filha, né? Mas eu queria casar com um indivíduo rico, né? Que ele dá tudo. Então, é a moça, assim, vamos dizer, voluntariosa. Ele queria casar com um homem rico. Às vezes casa. Depois mete o pau, porque não dá certo, começa a brigar. Né, doutor Kepp? Quer dizer, o senhor está mostrando nesses exemplos todos que o ser humano está sempre projetando, né? Está sempre vendo o problema fora, né? Pai, mãe, onde quer que seja, filhos. E enquanto ele não faz esse caminho de volta para o interior, se vê o que vai lá dentro nas suas intenções, ele não se acalma. Então, toda a gestão dos conflitos passa por a pessoa se ver, né? Essa interiorização. O doutor Rodrigo, por exemplo, ele quer morar nos Estados Unidos. Mas como? Não tem trabalho lá, ele quer ir para lá. Como é que vai viver lá? Como é? Lá não vai ter o dinheirão. É o delírio, né? É o voluntarismo, é a vontade de ficar acreditando no delírio. Então não pode, é impossível, não tem como, mas continua no delírio, né? E Dr. Kepp, sim, sabe outro ponto que eu vejo que é causa de grande discórdia e briga entre as pessoas? É a questão de herança. Nossa, isso é terrível. O que eu tenho visto, às vezes, ao redor, uma família que aparentemente parece bonitinha, tudo certinho, e morre o pai e a mãe, a briga que dá para eles pegarem os bens dos pais, a casa, carro, é uma coisa infernal. Não dá para imaginar, a gente só vai conhecer a pessoa nesse momento, né? Mas pode notar, né, que o indivíduo assim voluntarioso, ele nunca se adapta ao ambiente que ele vive. Não é só uma questão de trabalho. Se ele vive no Brasil, Estados Unidos, Europa, vai lá, começa a passar fome, ter dificuldade. Poxa, acho que eu me enganei, agora é tarde, já estou meio velho. Então, é interessante o voluntarismo, né? Se a pessoa quer fazer a própria vontade, né? Como o argentino fala de os muchachos, né? Não, também o colombiano fala, né? Bom, chegamos ao fim. Até. Até a próxima. Neste Natal, dê alta tecnologia e bem-estar de presente.
Cap Motor Art Deco, presente de valor. O propulsor desse ventilador é eletromagnético, não esquenta, por isso sua brisa é refrescante e saudável. Ele economiza até 80% de energia. Se ele é benéfico para os animais e plantas, imagine para nós. Seu motor está captando e retransmitindo o magnetismo do ambiente. São vários modelos, ventiladores de mesa e ventiladores de parede, disponíveis em 4 cores: pátina, cerejeira, imbuia ou mogno. Ah, e olha só que lindo! Também temos ventiladores oscilantes, design exclusivo Cap Motor. Passe o verão mais fresco e confortável, ainda com os benefícios do bom magnetismo ambiente. Garanta o seu agora mesmo ou presenteie quem você ama. capmotorshop.com. Telefone 98207-3193. Cap Motor, nova tecnologia para um novo mundo. Entre no mundo da consciência. Proton Editora. Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Kepp, psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais. As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e espiritualidade em 9 idiomas. Proton Editora. Abrindo as portas para um novo mundo.